Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade às nossas aulas no regime remoto. Hoje estudamos aqui na teoria geral dos contratos, os contratos aleatórios, tá? O material em PDF já está disponibilizado para vocês, tanto no SGA quanto na plataforma Canvas. Vamos aqui à nossa videoaula sobre os contratos aleatórios. Um aviso rapidamente, eu postei para vocês aí essa semana um artigo para vocês lerem aí, tá? Leitura a título de leitura complementar, beleza? Sobre responsabilidade civil em dano ambiental, especificamente responsabilidade civil de sócio de sociedade empresária envolvida aí na prática de dano ambiental, tá? Depois vocês leem lá, o artigo é bem interessante, vai tratar lá de algumas polêmicas nessa área, nesse tipo de assunto, tá? Então vamos aos contratos aleatórios, turma, aqui, dando sequência aí nos institutos que nós estamos analisando, os contratos aleatórios, eles estão a partir do artigo 458, tá? Do Código Civil Brasileiro. Então, o que é o contrato aleatório? Aqui eu destaquei para vocês aí, logo de cara no nosso material em PDF, uma fotinha aí, né, de uma colheitadeira, beleza? Colhendo ali, né, determinado produto agrícola, não sei se é milho. E por que eu coloquei essa foto? Porque o contrato aleatório ele é muito comum no campo, tá? Ele é muito comum envolvendo ali empresários rurais, tá? É um contrato comumente celebrado, né, pelo agronegócio, tá? Empresários que atuam no campo. Então vai envolver muito colheita, tá? De produtos agrícolas. Daí eu destacar aí essa colheitadeira, tá? Para todo mundo ter também uma ideia visual da coisa, beleza? E aí vamos lá, turma. O que a gente tem que saber aqui sobre contratos aleatórios? Presta atenção. Primeira coisa que a gente tem que saber: a expressão contrato aleatório vem de alia. Aleatório vem de alia, que significa risco, tá? Então são contratos que, por sua natureza, né, estão expostos a risco, tá? Ao risco da coisa que está sendo adquirida num contrato de compra e venda vir ou não a existir, tá? Então, nós vamos detalhar isso aqui, mas logo de cara todo mundo tem que ter essa ideia na cabeça aí. O contrato aleatório, ele tá ligado ao que a gente chama de alia, tá? Alia significa risco. Então são contratos de risco, tá? É óbvio que o risco ele é inerente a qualquer tipo de contrato, tá? Mas aqui o risco é da essência do contrato, tá? É da essência do contrato aleatório, beleza? Os contratantes nesse tipo de negócio, eles assumem o risco da coisa que eles estão comprando vir ou não a existir no futuro, tá? É essa que é a ideia, já firmem essa ideia aí e agora a gente vai desenvolver aqui para todo mundo captar em que consiste o contrato aleatório. Então, a gente começa estudando pelo artigo 458 do Código Civil, tá? E aí nós vamos ler aqui o 458 rapidamente, para todo mundo já ir aí compreendendo esse instituto importantíssimo da teoria geral dos contratos, tá? Então o 458 ele vai falar assim, ó: se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa,
ainda que nada do avançado venha a existir. Então, todo mundo acompanhando aí no nosso material de PDF, o caput do artigo 458, que define uma das espécies de contrato aleatório, tá? Todo mundo vai destacar aí, ó, já do lado aí do 458, que o artigo 458 ele define o contrato aleatório chamado de emptio spei, tá? Em latim, emptio escreve emptio, tá? Se vocês descerem aqui na doutrina aqui, ó, do Jones Figueiredo, que eu coloquei para vocês, no segundo parágrafo dela ele vai destacar a expressão em latim a que se refere esse contrato aleatório definido no artigo 458, tá? Emptio spei, né? O que é a emptio spei? Emptio spei é a venda da esperança, tá? É a venda da esperança. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um contrato na qual o seu objeto, né, a coisa que está sendo adquirida, então tem um contrato de compra e venda, o objeto ali, ó, é uma coisa futura, tá? Que ainda não existe, beleza? Ou seja, os contratantes, nesse contrato de compra e venda, alienante e adquirente, eles estão celebrando um contrato cujo objeto, a coisa, ainda não existe, tá? Ela é uma coisa esperada, tá? Ou seja, espera-se que no futuro essa coisa que as partes estão contratando ali agora, espera-se que essa coisa venha a existir no futuro, tá? Essa que é a ideia, isso que é um contrato aleatório do tipo emptio spei, tá? E aí o que vai acontecer? E aí qual que é o exemplo clássico, né, que a gente utiliza, e daí eu ter colocado para vocês aqui a imagenzinha da colheitadeira, presta atenção. Qual que é o exemplo clássico aqui que a gente utiliza para visualizar o contrato aleatório? É o contrato de compra e venda de uma colheita de produto agrícola futura, tá? Então vejam, eu tenho aqui um negócio sendo celebrado no campo por empresários rurais, tá? Por empresários ali que estão no campo, né? Então, eles vão contratar a compra e venda de uma colheita futura que ainda não existe, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho lá um determinado empresário rural, beleza? Que é um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele vai semear lá na a sua propriedade, beleza? Suas terras, e ele vai semear lá, por exemplo, 10 mil metros quadrados de café, beleza? 10 mil metros quadrados de uma plantação de café, tá? Então ele vai semear aquele tanto de pés de café, beleza? Vejam, os pés de café ainda não existem, tá? Foi feita apenas a semeadura do terreno, beleza? Só que um outro empresário que atua ali no varejo, né, do café, beleza? Ele tem interesse em adquirir aquela colheita futura de café, beleza? Então, eu tenho dois empresários rurais, um atua na produção do café, o outro atua no comércio do grão, beleza? Então, esse empresário que atua no comércio do grão, o varejista, ele tem interesse, ou atacadista, pode ser um atacadista também, ele tem interesse em adquirir a colheita futura desse café. Obviamente, ele está se antecipando, beleza? Ele já está se antecipando, esse atacadista ou varejista do setor cafeiro, ele já está se antecipando por quê? Primeiro, ele quer garantir preço baixo,
Ele quer garantir preço baixo porque café é commodity, tá? O que significa dizer que é commodity? São mercadorias transacionadas, né, em grandes quantidades, beleza? São mercadorias, né, em matéria-prima, ou seja, com nenhuma ou pouca industrialização, tá? O café sem nenhuma industrialização, o grão puro do café aqui, o sujeito vai comprar. Então, percebam, o café é uma commodity, então o preço ele é fixado no mercado internacional, tá? É um produto de exportação, né? Então, o preço do café sofre a influência da oferta e da demanda, né? A lei básica da economia. Então, percebam, o empresário atacadista, o empresário rural atacadista do setor cafeeiro, ele tem interesse em adquirir a colheita futura do café, porque naquele momento ali que ele está celebrando o negócio com o produtor, o preço do café no mercado está baixo, tá? Então ele já quer garantir preço, beleza? E além de garantir preço, ele quer garantir a safra, né? Ele quer garantir a safra do café. Existem outros empresários concorrentes no mercado também disputando essa produção, né? Disputando o produto. Então esse empresário ele tem interesse em fechar o negócio ainda que o café não exista naquele momento, tá? O café ainda não existe, o café ele está lá na sementinha, semeada lá no terreno, tá? Ele só vai vir a existir meses para frente, tá? Meses para frente, quando a colheita ela chegar o momento, né, de colher aquela plantação, beleza? Então vejam, ele tem interesse em garantir o negócio, já fechar o negócio cujo objeto, cuja coisa ainda não existe, porque primeiro ele está procurando preço, e aí o fato dele estar comprando uma commodity, um produto agrícola como o café, que é uma commodity, e a gente pode colocar inúmeros produtos agrícolas aqui, né? Não só café, posso colocar laranja, eu posso colocar soja, beleza? Grãos em geral aí, né? Etc. Gêneros agrícolas, tá? Então, vejam, o atacadista ou o varejista, ele quer garantir preço naquele momento e quer garantir a safra para si, tá? Para ele poder depois vender lá no negócio dele, repassar e tal, beleza? Então, ele vai assumir o risco, o atacadista, o varejista, o comprador dessa safra, ele vai assumir o risco da coisa não vir a existir no futuro, tá? Esse é o contrato aleatório na modalidade Empio-SPEI. Aqui, o risco assumido pelo comprador da safra de café é sobre a existência da coisa em si, que é a plantação de café, que é a safra. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer de ocorrer uma fatalidade, tá? E aí eu ter, por exemplo, a presença de chuvas extraordinárias, tá? Chuvas que não haviam sido previstas para aquela região, tá? Mais que o normal, chove de forma excessiva e aí aquela colheita ali se perde, tá? Beleza? Então percebam, turma, se isso acontece, se acontece chuvas extraordinárias, né? Verdadeira enchente na região daquela plantação e aquela colheita ela se perde, aquela safra ela é perdida em razão do dilúvio que acometeu a plantação durante dias, durante meses, né? Ainda assim, o alienante, o fazendeiro produtor, vai ter direito de receber todo o valor da venda da colheita futura, beleza? Da venda do produto. Então percebam, e isso é muito importante. Eu tenho uma situação aqui na qual
foi feita a venda de uma safra, de uma colheita que ainda não existe, beleza? Por quê? Porque ela ainda está no plano da semeadura, tá? Foi semeado ali, e essa colheita só vai ocorrer no futuro. A plantação ela só vai vir a existir, né, de fato ali, apta a ser colhida no futuro. Nesse meio tempo vai acontecer uma fatalidade, por exemplo, e a coisa vai se perder, tá? A coisa vai se perder. Nesse caso, como o comprador assumiu o risco da coisa não vir a existir, beleza? Ele vai perder a coisa, mas ainda assim vai ser obrigado a pagar o valor da colheita, tá? Beleza? Então o alienante, ele tem aqui o direito de receber todo o preço pago, tá? Pela colheita futura, que por uma fatalidade não vai existir. Todo mundo captou? Isso é importantíssimo, tá? Contrato aleatório tá aí na nossa vida o tempo inteiro. A gente celebra contrato aleatório, tá? Importante todo mundo visualizar isso aí. Então, ó, vamos ler novamente o caput do 458 para firmar na cabeça de vocês com base nesse exemplo que a gente viu. Presta atenção, ó. Novamente, se o contrato for aleatório por dizer respeito a coisas ou fatos futuros. Que coisa futura que é essa? No nosso exemplo aqui, a safra de café, tá? Cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma. Ou seja, quem assumiu o risco da coisa não vir a existir? O comprador, tá? O empresário rural que atua no atacado, no varejo, quem está comprando a safra de café do produtor, tá? Então vejam, ó, terá o outro é quem? O alienante, direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa. E aí a parte final, turma, ó, presta atenção. Ainda que nada do avançado, a coisa, tá, venha a existir. Captaram? Esse é o contrato aleatório, ou seja, ainda que a safra de café se perca, não venha a existir, o alienante, quem vendeu essa coisa futura, tem direito a receber todo o preço acordado no seio desse contrato futuro, aleatório, tá? Beleza aqui, turma? Isso é importantíssimo, tá? Muito comum esse tipo de contrato no campo, tá? Entre empresários rurais, mas nós vamos encontrar esse contrato aí no nosso cotidiano também, né? Outro exemplo de contrato aleatório que a gente vai encontrar no nosso cotidiano aí, contrato de seguro de vida, por exemplo. Eu faço um contrato de seguro de vida, né? Ou um contrato de seguro de um carro. Ainda que o carro não sofra qualquer sinistro, né, que eu não venha bater o carro, eu sou obrigado a pagar o preço total, beleza? Do seguro, né? O prêmio ali que eu pago, o prêmio, né, que eu pago todo mês, beleza? Num contrato de seguro, beleza? Eu sou obrigado a pagar ainda que meu carro não sofra qualquer dano, que não aconteça qualquer sinistro, né? Isso também é um contrato aleatório. Eu que estou fazendo o seguro do meu carro, estou assumindo o risco, né, de pagar o valor e nenhum sinistro acontecer. Mas se acontecer, aí eu tenho o direito de ser reembolsado, etc. Né? Todo mundo conhece um contrato de seguro de automóvel, tá? Então essa que é a ideia do contrato aleatório. O risco é inerente ao contrato, percebe? É da essência do contrato o risco. Um dos contratantes vai assumir o risco da coisa não existir, tá? Da coisa vir a não existir. Mas ainda assim ele vai estar obrigado a pagar pela coisa, beleza? A quem está vendendo, ao alienante, beleza? Isso é importantíssimo. E aí destaquem aqui, ó, na parte final do 458, que é importante todo mundo visualizar isso aí, ó.
Aqui fala assim, ó, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa. Ou seja, o que é isso aqui? Grifem essa parte aí. É óbvio que se o alienante, no nosso exemplo aqui do café, o vendedor da safra, o produtor, se ele tiver dolo ou culpa na perda da colheita, na perda da safra, da plantação, aí muda de figura a coisa, tá? Aí ele não, o comprador, o adquirente da safra não vai ser obrigado a pagar o preço todo. Por quê? Porque aí nós já vamos estar no campo aqui da responsabilidade civil contratual, que vocês já estão cansados de saber que nós estamos falando isso aqui, do artigo 389, tá? É óbvio que quem está vendendo uma colheita futura tem que envidar todos os esforços para aquela plantação ela via ocorrer, tá? Ela via existir. Então, se eu tenho um produtor de café que ele é negligente, por exemplo, né, ele não cuidou ali de destinar o agrotóxico correto para evitar, por exemplo, a praga comum na região, tá? Tem uma praga que é comum na região, né, que ataca as plantações de café. Então é óbvio que o contrato aleatório aqui vai prever a obrigação do produtor desse café de utilizar o agrotóxico para proteger a plantação, beleza? Se o produtor ele não cumpre com essa obrigação, ele está sendo negligente, é a falta de cuidado ali, né, na manutenção daquela safra, daquela plantação, beleza? E aí, uma vez vindo lá uma praga, lá um pulgão, né, gafanhoto, uma vez vindo lá qualquer que seja a praga lá e atacando aquela plantação, ora, faltou o agrotóxico, que era obrigação do produtor, né? Nesse caso eu tenho quebra de contrato, responsabilidade civil contratual, é o que o 458 vai dizer aí, ó, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, né? Tranquilo? Aqui eu citei um exemplo de culpa, né? Que o sujeito foi negligente, não usou o agrotóxico e a praga atacou a plantação, mas também pode ser dolo, né? O cara tem intenção, né, de lesar o comprador, ele vai lá e põe fogo na plantação, tá? Ele vai lá e põe fogo na plantação. A plantação está se perdendo por dolo, tá? Ou seja, o indivíduo agiu com a intenção de lesar o comprador, né? Nesse caso é óbvio que o comprador não vai ter a obrigação de pagar pela coisa, tá? Já que o vendedor agiu dolosamente ou culposamente. Culposamente a gente já sabe o que é, né? A chamada culpa estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia, tá? Então, essa que é a ideia. Aqui nós estamos no campo da emptio spei, tá? Venda da coisa esperada, da coisa futura, cujo risco dessa coisa não vir a existir, o comprador vai assumir, tá? Se a coisa se perder, desde que não haja dolo ou culpa do vendedor, o comprador vai ser obrigado a pagar o preço todo acordado, beleza? Nesse contrato. Tranquilo isso aqui, turma? Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Outro exemplo simples aqui de contrato aleatório, contrato de aposta, né, que a gente faz lá com a administração pública, lá através da Caixa Econômica Federal, joga na Mega Sena. Isso é um contrato aleatório, né? Ainda que eu não ganhe o prêmio da Mega Sena lá, a Mega Sena do milhão, eu sou obrigado a pagar pelo bilhete, né? Beleza? Eu estou comprando o bilhete ali, ó, e estou assumindo o risco que de não ganhar nada. Isso é um contrato aleatório, até tá no nosso dia a dia aí, no nosso cotidiano, beleza? Eu que estou fazendo a aposta, estou comprando o bilhetinho ali, né? Pagando ali R$4,50, ainda que eu não venha ganhar o milhão lá da Mega Sena, eu sou obrigado a pagar, tá? Não tem como eu pedir o reembolso desse valor para a Caixa Econômica Federal, porque eu não ganhei o prêmio. Não existe isso, tá?
Esse é um exemplo mais simples de contrato aleatório, né, que está no nosso cotidiano aí para a gente visualizar. Então, contrato de aposta, contrato de seguro, tá? De carro, seguro de vida, etc. Beleza? E os contratos aqui de compra e venda de produtos agrícolas, né? Comumente aí utilizados no agronegócio. Beleza, turma? Aí eu coloquei uma doutrinazinha aqui do Jones Figueiredo para vocês visualizarem aí, né? Ele explicando a Empsio SPEI, tá? Coloquei também o Caio Mário, né? O ilustríssimo doutrinador aí, Caio Mário da Silva Pereira, tá? O clássico aí do direito civil. Coloquei, aí a gente vai chegar agora, turma, na segunda espécie de contrato aleatório, tá? Que é importantíssima. Que está no 459 do Código Civil. Então, no 458, nós vimos a venda da coisa, beleza? Ou seja, a Empsio SPEI, a venda da coisa esperada, tá? Atenção para isso. Cujo risco de não vir a existir, o comprador vai assumir. Agora, é um pouco diferente. O 459 ele vai tratar de uma hipótese um pouco diferente. Qual que é a hipótese do 459? Aqui a gente está diante da chamada Empsio Rei Speratai. O Jones aí na doutrina logo abaixo eu coloquei para vocês aí no PDF, ó, ele vai citar a expressão em latim a que se referencia esse tipo de contrato, a Empsio Rei Speratai, tá? Então o que é isso aqui? Aqui, turma, é um pouco diferente da modalidade anterior, porque aqui o risco assumido pelo comprador não é da coisa existir, tá? Aqui o risco é da coisa existir numa quantidade inferior ao que ele está comprando, tá? Então aqui é um pouco diferente, ó. Empsio Rei Speratai, eu estou diante da compra de uma quantidade, né? Então eu estou celebrando lá um contrato com um produtor de café para uma colheita, para uma safra de 1 tonelada de café, tá? Então vejam, nesse tipo de contrato aleatório, Empsio Rei Speratai, eu não estou assumindo o risco da coisa vir ou não a existir no futuro. Não é o risco de existência da coisa em si. Aqui eu vou assumir o risco de adquirir uma quantidade inferior no futuro do que eu estou comprando, tá? Então, eu estou celebrando um contrato com o produtor de 1 tonelada de café. Mas por uma razão qualquer, lá no futuro, quando for feita a colheita desse café, não vai se colher 1 tonelada, tá? Vai se colher menos que isso, né? Então, por quê? Porque uma parte da plantação pegou uma praga, tá? Ou uma parte da plantação, né, pegou fogo em razão de um evento da natureza, um raio que caiu lá, beleza? Num dia de temporal, e aí gerou um incêndio, não sei, alguma coisa nesse sentido, tá, turma? Ou seja, qual que é a ideia aqui? Essa safra vai se perder em parte, tá? E aí o comprador, ele comprou 1 tonelada, mas ele vai levar só 2/3 dessa compra, tá? Dessa quantia. Ele não vai conseguir levar 1 tonelada. Ainda assim, ele vai ser obrigado a pagar por 1 tonelada. Beleza? Tranquilo isso aqui? Então, aqui nessa modalidade, na Empsio Rei Speratai, o que está se contratando é a quantidade de determinada safra, por exemplo, tá?
de determinada plantação, beleza? É 1 tonelada de arroz, é 1 tonelada de café, é 1 tonelada de laranja, beleza? Só que o risco assumido, já que essa coisa ela é futura, ela ainda não existe no momento da celebração do contrato, o risco assumido aqui pelo comprador é da coisa não vir a existir na quantidade que ele está comprando. Tá claro isso aqui, pessoal? Isso é muito importante, tá? Existe uma diferença para o 458 caput. O 458 é a coisa toda, ela inteira vai se perder e o comprador vai ter obrigação de pagar. Aqui não. Aqui ela vai existir, mas numa quantidade inferior. E aí vamos ler, né, o artigo 459 para todo mundo agora visualizar aqui, né, nos termos legais essa ideia. Então vamos lá, ó. 459. Se for aleatório por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, ó, tomando o adquirente, comprador a si, o risco de virem a existir em qualquer quantidade, tá? Ou seja, ainda que a quantidade seja inferior ao que ele adquiriu, ele vai ser obrigado a pagar. Olha lá, ó. Continuando. Terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Então percebam, turma, o indivíduo comprou 1 tonelada, só que na hora de colher, não colheu 1 tonelada. Só que quando ele celebrou o contrato, ele assumiu o risco da coisa vir em quantidade inferior, de acontecer uma praga numa parte da plantação, acontecer lá uma enchente que prejudicou uma parte da plantação, um incêndio que ocorreu e queimou uma parte da plantação. Então vejam, a quantidade vai ser inferior que ele vai receber e ainda assim ele vai ser obrigado a pagar o preço todo, tá? O preço todo ao vendedor, ao produtor lá do café, da laranja, etc. Deu para visualizar? Importantíssimo isso. Então, gravando a cabeça. O 458, emptio spei, é a venda da coisa e o risco assumido pelo comprador é da coisa não existir futuramente. Ainda assim vai ter que pagar tudo, preço cheio. Na segunda modalidade, emptio res peratai, do 459, o risco assumido não é da coisa existir, é da coisa existir em quantidade inferior. Beleza? Comprei 1 tonelada, estou levando só 2/3 da produção. Ainda assim, eu sou obrigado a pagar o preço de 1 tonelada, que foi o que eu acordei no contrato. Beleza? Mais uma vez, o que vai levar aqui um atacadista a celebrar um contrato arriscado desse? Preço. É commodity. O preço naquele momento ali tá lindo, tá baixo. O cara vai correr o risco de perder aquela negociação para lá na frente ele ter que comprar um café muito mais caro, beleza? E outra, garantir a safra para si, né? Nós estamos aqui no mercado, existem concorrentes, todo mundo está de olho ali naquela plantação futura, tá? Beleza? Às vezes na região são poucos os produtores, né? Então, os varejistas, os atacadistas querem garantir a produção, aí eles vão fazer um contrato aleatório, futuro, tá? E vão assumir o risco da coisa se perder ou da coisa vir em quantidade inferior, tá? Ainda assim serão obrigados a pagar todo o preço. Da mesma forma que na hipótese anterior, aqui no 459, também se ocorrer culpa ou dolo do vendedor, o cara foi negligente, deixou a praga pegar lá quando ele podia colocar o agrotóxico, né? Ele foi negligente ali, não fez o acero, né? O acero em volta da plantação, tá?
e aí o fogo consumiu a plantação, tá? Aí a gente já está aqui no campo da responsabilidade civil contratual, de culpa, né, do vendedor. Aí é óbvio que o comprador não é obrigado a pagar por aquela coisa que vem em quantidade inferior ou se perdeu, igual lá no 458, tá? Mesma coisa, só reparar aí, ó, que no 459 ele vai colocar a mesma coisa, ó, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, tá? Aqui ele só utiliza a expressão culpa no 459, mas a gente coloca o dolo também, tá? É culpa ou dolo. Aqui ele está usando culpa no sentido lato sensu, né? Que é a culpa estrito sensu mais o dolo, tá? O legislador não colocou o dolo, mas presume-se que o dolo também está aqui dentro, tá? Então todo mundo visualizou a emptio rei speratai do artigo 459, que é o risco assumido quanto à quantidade, tá? Não quanto à coisa em si. Quanto à coisa em si é o artigo anterior, o 458. Beleza? Tranquilo? E aí, ó, para gravar aí, ó, o parágrafo único, ó, como é que ele é importante? Olha o que o parágrafo único vai dizer para nós, ó, mas se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Então o que é isso aqui, turma? Presta atenção. No 459, aqui na emptio rei speratai, nós acabamos de ver, o risco assumido é sobre a quantidade. Não é sobre a coisa. Sobre a coisa é o 458, tá lá em cima, é outro tipo de contrato. Aqui é sobre o risco assumido é sobre a quantidade. Então o que acontece? Nesse exemplo do produtor de café e o atacadista aqui do setor de café. Se eles estão celebrando um contrato da modalidade emptio rei speratai, aqui no 459, o risco assumido é sobre a quantidade. Se toda a plantação se perder, aí o parágrafo único do 459 vai definir, ó, a alienação não haverá. E o alienante tem que restituir o preço, tá? Então vejam, mais uma vez, aqui o risco é sobre a quantidade, não é sobre a existência da coisa em si. Sobre a existência da coisa em si é o outro contrato, é o contrato de cima, do 458, tá? Aqui no 459 é da quantidade. Então, se a coisa não existir nada dela, aí o alienante tem que devolver o que o comprador pagou, tá? Aí o alienante tem que devolver o que o comprador pagou. Por quê? Porque eles celebraram outro tipo de contrato. O risco assumido pelo comprador foi da coisa vir em quantidade inferior, né? Não foi da coisa existir, beleza? Então, se a coisa não existir na sua totalidade, aí não há que se falar em obrigação do comprador em pagar o preço total. Nesse caso, o vendedor tem que devolver o dinheiro para o comprador, beleza? Porque a modalidade de contrato, o risco assumido foi o do 459, não foi o do 458. Portanto, foi sobre a quantidade, não sobre a existência da coisa. Beleza? Maravilha, turma. Então, essa que é a ideia. Qualquer dúvida, pessoal, mandar para mim pelo SGA, tá? Tranquilo? Coloquei aqui mais uma vez a doutrina do Jones, aqui explicando para vocês aí, né? Detalhando essa ideia, né? Da emptio rei speratai, tá? Do contrato aleatório, né? Cujo risco assumido é sobre a quantidade, não sobre a existência total da coisa, beleza? E aí a gente chega aqui no contrato aleatório de coisas existentes, mas expostas a risco. É o terceiro exemplo, é a terceira espécie de contrato aleatório, tá? E aí logo de cara aí, ó, eu coloquei para vocês um navio, né, cargueiro, né, que transporta containers, ou seja, que transporta cargas embarcadas, né, que está relacionado aqui com essa espécie de contrato aleatório que a gente vai analisar agora, tá, turma? Então, é o contrato aleatório de coisas existentes,
mas expostas a risco. Até agora, nas duas espécies anteriores que a gente viu, Empsiospei e Empsiorhei speratai, 458 e 459, as coisas eram futuras. Elas não existiam ao tempo da celebração do negócio. É o exemplo da safra de café, né? Ela foi semeada só, né? Então a plantação ainda não existe, é lá no futuro. Aqui nessa terceira espécie, que vai estar no artigo 460, a coisa existe, tá? A mercadoria, o que está sendo adquirido ali no contrato de compra e venda, existe, só que está exposto a risco. É essa que é a ideia. Beleza? Então, vamos ler o caput do 460 e depois a gente vai para a explicação para todo mundo visualizar aqui que espécie que é essa. Lembrar que aqui a coisa existe, mas está exposta a risco. E aí, como ela está exposta a risco, o comprador ele vai assumir o risco da coisa se perder, tá? Essa que é a ideia, beleza? Então vamos ler lá, ó, 460. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Aqui eu estou diante de um contrato aleatório, cujo objeto é algo que existe, mas está exposto a risco. E o risco de perda, tá? De perda da totalidade da coisa, ou de parte da coisa, tá? Então vejam, qual que é a ideia aqui? Se a coisa existe, mas está exposta a risco, e o comprador ele assume o risco dessa coisa se perder, se esse risco se materializar, a coisa de fato se perder, ele é obrigado a pagar todo o preço ao vendedor, tá? Ao alienante. Essa que é a ideia. E é por isso que eu coloquei para vocês a foto do navio cargueiro com os contêineres, porque isso aqui nada mais é que um contrato aleatório de coisa existente exposta a risco, tá? Eu estou fazendo uma importação de mercadoria, então eu estou comprando mercadorias que existem ao tempo da celebração do contrato, mas vão estar expostas a risco por quê? Porque estão embarcadas. Olha as embarcadas aqui, ó. Tá tudo dentro de um container que está embarcado num navio cargueiro que vai vir lá da China aqui para o Brasil, que vai vir da Europa aqui para o Brasil, tá? E aí, nesse trajeto, né, pode acontecer o quê? Naufrágio do navio, o navio pode afundar, tá? Uma tempestade violentíssima, né? Um caso fortuito, força maior, um evento da natureza, afunda o navio, perdeu-se a mercadoria, tá? Perdeu-se a mercadoria, o comprador ainda assim vai ter que pagar o preço total. Por quê? Porque ele assumiu esse risco. Olha o 460 aí, acabamos de ler, olha o que ele fala, ó. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, uma mercadoria embarcada está exposta a risco. Ao risco de naufrágio do navio, né? Ao risco de sequestro do navio, né? Vamos supor que o navio tem que passar ali na região ali da África, né? Da costa da Somália, né? Ali na costa da Somália tem uma atividade muito intensa de pirataria, né? Onde piratas somalis, né, ficam ali atacando os navios cargueiros, né, os navios comerciais, sequestrando esses navios, né, furtando sua mercadoria, né, exigindo resgate pela vida dos tripulantes, né. A gente já viu uma série de notícias no jornal disso, existe até filme, né, mostrando essa realidade, né. Tem um filme bem interessante sobre isso do Tom Hanks, não sei se vocês já viram,
Agora eu esqueci o nome do filme, mas é um filme na qual ele é o capitão de um navio, né? Cargueiro, um navio de container, tá? E aí, na hora de passar ali na costa da Somália, o navio é atacado por piratas, né? Somalis que vão tomar o navio, vão exigir resgate pela vida dos tripulantes, etc. Então vejam, uma mercadoria embarcada, ela está sujeita a uma série de riscos, tá? E quem está comprando essa mercadoria, o empresário brasileiro aqui, ó, no Brasil, importando essas mercadorias da Europa, da China, da Ásia em geral, sei lá, ele está assumindo o risco, né, dessa coisa se perder em alto mar, beleza? É essa que é a ideia dessa modalidade de contrato. Ainda que a coisa venha a se perder, será obrigado o comprador a pagar todo o preço. Por quê? Porque ele assumiu esse risco, tá? É uma alha, ó, é uma alha. Falei para vocês que alha é sinônimo de risco. É uma alha ordinária do contrato, tá? A alha ordinária é o risco comum, é o risco próprio do contrato, que nesse caso aqui é o risco da mercadoria exposta a risco se perder, beleza? O navio afundar por causa de uma tempestade, por exemplo. O comprador ainda assim tem que pagar o preço todo pela coisa, mesmo que ela se perca, tá? Tranquilo isso aqui? E aí, coloquei aqui a doutrina do Jones, né? Explicando aí para vocês mais detalhadamente essa modalidade de contrato. E aí a gente chega aqui no 461, que é o último artigo do capítulo do contrato aleatório, que vai fixar uma regrinha de anulação desse tipo de contrato, tá? Que é importante. Olha o que o 461 vai falar, ó. Vai falar o seguinte: a alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente, que é esse que a gente acabou de analisar, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, no caso o comprador, né, se provar que o outro contratante, ou seja, o vendedor, não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa. Então vejam, turma, nessa terceira modalidade, nós vamos ter a mesma regra que vimos na Emptio Res Peratai do 459 e na Emptio Spei do 458, que é a ideia da má-fé, tá? Da má-fé. Nós já estudamos aqui o princípio da boa-fé objetiva, lá do artigo 422 do Código Civil, que se espalha pelo ordenamento jurídico, tá? Aqui a gente vai ver ele de forma muito clara, né? O que está falando aqui? Presta atenção. Vamos supor que o comprador aqui, o importador brasileiro, ele fez o negócio lá com o empresário chinês ou empresário alemão, tá? E aí a coisa está embarcada, portanto exposta a risco, né? E o nosso brasileiro aqui, empresário brasileiro, o comprador dessa mercadoria, ele está assumindo o risco dessa mercadoria se perder, porque ela vai ter que vir lá da Europa até o Brasil, né, navegando aí em alto mar, tá? Só que qual que é a ideia aqui do 461? Presta atenção, o empresário alemão, ele celebra o negócio com o brasileiro, e aí o que ele vai fazer? Ele já sabe de antemão que o navio tem uma avaria no casco, tá? Ou seja, ele fica calado, celebra o negócio com o empresário brasileiro e omite a informação de que o casco do navio possui uma avaria. Ele fez ali um remendo no casco, né, num estaleiro, mas foi algo precário, beleza? Pode ser que o remendo no estaleiro feito no casco do navio não seja suficiente para aguentar a jornada, né, de dias em alto mar até chegar no Brasil, tá? Então pode ser que esse navio ele venha a naufragar em razão dessa avaria no casco
que o vendedor da mercadoria, o empresário alemão, já tinha conhecimento antes da celebração do negócio. Só que omitiu essa informação para o comprador empresário brasileiro aqui no Brasil, importando aquela mercadoria, tá? Captares aqui, o navio vai afundar. Só que o empresário alemão, ele já sabia desse risco. É a parte aí do 461 que fala, ó, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Ou seja, o vendedor já sabia que o navio poderia afundar porque tinha uma avaria no casco, mas omitiu essa informação, celebrou o negócio. O navio afundou, agora ele, vendedor, está exigindo o preço total pela mercadoria que ele vendeu. Está exigindo o preço todo. O comprador, o empresário brasileiro, tendo conhecimento, né, posteriormente, né, de que ele já sabia desse risco de naufrágio, que ele já sabia que o casco estava avariado, ele vai pleitear judicialmente a anulação desse contrato. Beleza? Ele vai pleitear a anulação desse contrato. É essa que é a hipótese do 461. Todo mundo visualizou? Então, o 461 define uma regrinha que está ligada ao princípio da boa-fé objetiva nos contratos, que a gente já estudou lá do artigo 422 do Código Civil Brasileiro, beleza? Já vimos aí, né, que a boa-fé ela é um elemento essencial, né, da relação contratual, beleza? E nesse caso aqui, a violação desse princípio vai gerar a anulação desse contrato, beleza? Essas, portanto, as modalidades, turma, de contrato aleatório, né, da nossa aula de hoje. É importantíssimo, né? São contratos muito comuns, né, no comércio marítimo, tá? Esse tipo de contrato, essa terceira modalidade, no comércio marítimo. Lá no Código Comercial Brasileiro, né, que é a Lei 556 de 1850, né, que ainda está em vigor ali a parte de comércio marítimo, tá? A gente vai ter essa ideia também, tá? A gente vai ter esse tipo de contrato regulado lá também, beleza? Vocês vão encontrar isso muito, portanto, aí quem for trabalhar com comércio marítimo, né, futuramente aí como advogado, né, ou como juiz aí, né, atuando em uma vara empresarial e, portanto, julgando aí esses contratos envolvendo empresários aí em situações de importação de mercadorias, tá? É essa que é a ideia, mercadorias que vão estar expostas a risco, porque vão estar embarcadas em um navio, né? Vindo aí para o Brasil, né? Ou até mesmo aqui entre empresários brasileiros, né? Mas a mercadoria vem embarcada no Rio Amazonas, por exemplo, tá? Essa que é a ideia do 460, tá? E o 461 definindo essa hipótese de anulação do contrato. Beleza, pessoal? Coloquei aí para vocês a doutrina do Jones e coloquei um julgado do TJMG, tá? Uma jurisprudênciazinha aí, para vocês depois até falar do seguro de vida, tá? Como contrato aleatório. Depois, quem tiver com tempo aí, baixe o inteiro teor desse acórdão no site do tribunal, leia para nivelar ali, né? E ver aí a utilização desses institutos na prática, beleza? Através aí desse caso concreto. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhar pelo SGA, beleza? Que eu respondo prontamente. E vamos seguir aí firmes em nossa disciplina. Um abraço, meus caros. Tchau, tchau. Até mais.